Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou o Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Compartilhe com amigos para que vocês tenham sempre um conteúdo atualizado do que a entidade vem fazendo. Lembrando que toda semana a gente tem um novo episódio aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos nas plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo bacana produzido lá para você. Essa temporada tem um patrocínio da Mutua Santa Catarina. A Mutua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mutua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui nossa colega Luana para bater um papo sobre o universo do saneamento. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Será um excelente bate-papo. Seja muito bem-vinda. Então, para começar, né, aquela pergunta de sempre, quem que seria a Luana? Bom, a pergunta difícil, né? Uma pergunta filosófica. Bom, a Luana é uma engenheira civil, formada na Federal de Santa Catarina em 2008. Sou casada também com um engenheiro civil, que era meu calouro na faculdade. Tenho 2 filhos, um de 11 e um de 8 anos. E hoje trabalho como presidente do Instituto Trata Brasil e como conselheira de administração de algumas empresas. Excelente. Bem, conta um pouquinho para nós como é que foi essa tua trajetória por esse universo específico da engenharia, que é tão importante, mas invariavelmente nos parece ser tão negligenciado em termos de planejamento das cidades, né? Perfeito. Bom, me formei lá em 2008. Na época, fui trabalhar na Engevix com rodovias, em Florianópolis ainda. E eu fazia alguns concursos públicos. Na época, fiz o concurso da Casan, passei como engenheira civil da Casan, e ali eu acabei entrando no ramo do saneamento básico. Fiquei durante um tempo na Casan e depois que os meus filhos nasceram, decidi voltar para Joinville. Fui gerente da Secretaria de Infraestrutura, fui diretora de Meio Ambiente da SAMA, fui diretora técnica da Companhia Águas de Joinville e por 3 anos e 3 meses presidente da Companhia Águas de Joinville. E nesse tempo eu aprendi a me apaixonar pelo saneamento básico, porque acho que durante a faculdade não existe um foco muito grande para o saneamento. Pelo menos lá em Floripa, na faculdade, o saneamento era uma matéria que a gente tinha, no máximo 2 matérias. E quando eu comecei a trabalhar com saneamento e ver o impacto que o saneamento faz na vida das pessoas, seja na Águas de Joinville, seja na Casan ou agora no Trata Brasil, eu vi que existe um lado social da engenharia civil, né? Um lado que essa infraestrutura pode mudar a vida de muitas pessoas. E hoje eu enxergo assim, o pessoal até brinca que eu sou a missionária do saneamento básico. Eu me enxergo muito mais uma comunicadora e alguém que visa convencer os governantes e a população da importância do saneamento do que uma engenheira. Mas a engenharia me trouxe toda essa base, né, de conhecimento, de execução, de tudo que precisa ser feito para que a vida da população possa ser transformada. Então, se eu olhasse lá atrás, quando eu me formei em 2008, o que tu quer ser? Ou quando eu era criança, o que tu quer ser quando tu crescer? Eu não fazia a menor ideia, né? Eu acho que a nossa vida, Deus vai trilhando os caminhos e quando a gente vê, a gente tá aí num propósito, né? Hoje eu trabalho em São Paulo, em home office também, então estou em Joinville, mas sempre estou em São Paulo também, e viajo o Brasil afora falando sobre saneamento nos locais mais distantes que vocês podem imaginar.
E tenho também um propósito assim de mudar a vida de meninas e mulheres por meio do saneamento, porque quando a gente fala de equidade de gênero, a gente fala de dar condições básicas de a gente poder se desenvolver de uma maneira igual. Não sou feminista, mas entendo nessa trajetória que muitas vezes muitas meninas não têm nem água para fazer sua higiene íntima quando elas estão no período menstrual. Então, como que a gente vai falar de equidade de gênero se a gente não dá o básico para as pessoas, né? Então, acho que esse mais ou menos é o meu caminho. Hoje eu estou aí nessa pegada, né, de Brasil afora tá falando sobre o saneamento, trabalhando para o saneamento acontecer, independente de ele ser público ou privado. Eu acho que assim, o importante é que haja uma eficiência na prestação do serviço e que lá na ponta a população seja beneficiada, né? Sim, tu tocou num assunto bem peculiar, né? O episódio passado a gente convidou a Catarina e a Regina para falar justamente, né, junto com a Karine, um ambiente com mulheres, sobre essa questão, né, desse universo que é majoritariamente masculino até pouco tempo, né, e que vem mudando. E esse ponto que tu comentou é algo que chega a ser triste, né? No final das contas, quando você olha, porque também se fala muito agora da questão do afastamento escolar de meninas no período menstrual. Algo que é normal isso, né? É algo que, sim, faz parte e a gente ainda peca naquilo que é o óbvio, naquilo que é o normal, que tem que se entender, né? E é legal ouvir que tem dentro do campo do saneamento também uma preocupação nesse sentido, porque às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Faz parte desse universo, a gente precisa compreender e entender de que maneira agir, né? E é engraçado, assim, porque antes eu pensava assim, não, todo mundo basta a gente correr atrás que mulheres e homens são iguais, assim, do ponto de vista técnico e de desenvolvimento intelectual, e vamos lá, bola para frente e fazer a coisa acontecer. Mas quando a gente olha aqui na primeira infância, é onde se desenvolve, por exemplo, o cérebro de uma criança, e existe um estudo da Fundação Bill e Melinda Gates que aponta isso e comprova com base em fatos e dados. E no Brasil, a gente tem 17,6 milhões de crianças que vivem em situação de extrema pobreza e que 33% do motivo dessa situação de extrema pobreza e do não desenvolvimento dessas crianças é porque elas não têm acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto, mais do que renda, porque essas crianças elas ficam mais doentes, consequentemente elas não conseguem atingir o pico do desenvolvimento neurológico delas, e não adianta a gente falar que essa criança, daí eu tô falando tanto de homens quanto de mulheres, ela não vai ser competitiva como no mercado de trabalho, como uma criança que teve acesso ao saneamento básico na sua primeira infância. E quando a gente olha pro lado das meninas, além desse prejuízo muitas vezes do não desenvolvimento pleno neurológico na primeira infância por conta da falta de saneamento básico, essas meninas, quando elas chegam no seu período menstrual, muitas vezes elas não têm sequer banheiro na escola. A gente tem muitos casos de escolas que não tem banheiro, ou essa menina ela não tem água em casa durante 24 horas por dia e ela não consegue fazer a sua higiene íntima para ir para a escola, ela fica com vergonha. Então, não dá para falar de equidade se a gente não der o básico. E o básico ele faz parte da engenharia civil. A engenharia civil ela é o meio de a gente dar o básico para a população poder se desenvolver, para a gente poder falar de equidade de gênero, para a gente poder falar de combate à fome, para a gente poder falar de um desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Só que isso, muitas vezes, quando a gente está na nossa casa, abrindo a nossa torneira de manhã cedo e tendo água na nossa casa para fazer as nossas atividades, sem perder tempo com isso, porque a gente não perde tempo hoje, né? Tu abre, tu vai lá, tu escova os dentes, tu vai para academia, vai para o trabalho e pensa que muitas meninas e mulheres, elas têm que caminhar quilômetros para conseguir pegar a água, para ferver essa água, para poder dar para os seus filhos. Como é que essa mulher vai trabalhar?
ela muitas vezes se sujeita até à violência, muitas vezes ela é violentada nesse caminho onde ela vai buscar água ou no banheiro, no local que ela vai fazer as suas necessidades, né? Então, eu vejo que muitas vezes a gente não enxerga esse Brasil que a gente tem, e esse Brasil, ele não está longe, né? Muitas vezes aqui, se a gente for numa área mais isolada, a gente vai ter pessoas que passam dificuldades por conta da falta do acesso ao saneamento. Você comentou, né, na introdução que você viaja bastante, né? Está em São Paulo e conhece o Brasil. Eu sempre busquei compreender um pouco mais a respeito disso. A gente vive num estado, numa região do Brasil que tem um posicionamento econômico, né, diferente, né? Nós temos mais atividade econômica aqui, e isso se reflete em alguns aspectos que trazem uma vida com mais qualidade. Saneamento faz parte desse universo de infraestrutura. Quando você sai um pouquinho do litoral e adentra para o Brasil, você acaba se deparando com realidades que são bem diferentes daquilo que a gente conhece como cidade, né? A nossa região aqui, que vai do litoral sul até Espírito Santo, Rio de Janeiro, é um universo urbano completamente diferente do que a gente encontra para o Brasil mais adentro, né? E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade, a gente não percebe. E passa pela questão da infraestrutura, né? A falta de investimento ou a dificuldade, você comentou, né? Busco convencer as pessoas da importância do investimento. Chega a ser irracional, né? Ter que fazer um esforço para isso, sendo uma coisa tão básica, né? Conta um pouco mais para nós assim, hoje, como é que está o desafio nessa área no Brasil? A gente tem melhorado, não tem melhorado, está estagnado? Como é que você enxerga a questão da infraestrutura e principalmente do saneamento? Bom, hoje no país a gente tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água. Essas pessoas elas estão bastante condensadas na região norte e nordeste. Né? A região norte tem apenas 60% da população com acesso à água, só para a gente ter uma noção. E a gente tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso, praticamente 100, 95 milhões de pessoas que não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto. Dá o quê? Dá uns 45% do Brasil, né? Dá 45% do nosso país não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, o desafio é gigantesco. Né? Mas mesmo sendo um desafio gigantesco, é uma oportunidade também. É uma oportunidade, é um mercado muito amplo. Gigantesco. Né? Então, assim, se a gente olhar o histórico dos últimos 5 anos do Brasil, a gente hoje tem 84% da população com acesso à água. A gente quase não cresceu nos últimos 5 anos. A população vai crescendo organicamente, o acesso à água vai crescendo, né, junto com a população, mas esse percentual não aumentou. A coleta e tratamento de esgoto aumentou muito pouco, 1%, 1,5% ao ano. Né? Então, lá em 2020 foi aprovado o Marco Legal de Saneamento Básico, tendo como objetivo colocar metas globais para todas as cidades do país. Né? Então, o país tem mais de 5.500 municípios. Aqui em Joinville, por exemplo, o nosso plano de universalização era de 2047. A partir do momento em que o marco legal foi aprovado, todas as cidades do país ganharam a obrigação, né, legal de universalizar o saneamento básico até 2033. Então, por exemplo, o que Joinville fez? Joinville tinha uma capacidade de investimento com base na sua receita de investimento em saneamento básico. Joinville teve que captar recurso internacional com BID, AFD, para poder aumentar esse volume de investimento anual, né, e conseguir cumprir as metas do marco. Foi o que Joinville buscou fazer. Mas Joinville tem uma capacidade financeira muito boa. O grau de endividamento não era alto da empresa. Já outros municípios e estados estavam com um grau de endividamento muito alto. E o que o marco legal trouxe? Ele trouxe a necessidade, porque assim, constitucionalmente o saneamento ele é uma obrigação do município. Né? O município ele pode... Eu ia chegar nisso. Eu ia te perguntar, porque tem o Plano Nacional de
de saneamento que vai lá, que gera as concessões de coleta de resíduo, tratamento de água. Então, existe uma diretriz nacional que estabelece quem são os responsáveis, e aí os responsáveis podem trabalhar as concessões, e sempre é muito difícil fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, constitucionalmente é o município que tem que universalizar o saneamento. Só que o marco legal, o que ele coloca, né? Ele coloca a regionalização, ou seja, a união de cidades grandes e pequenas como uma diretriz básica para a universalização do serviço, né? Então, o que o marco fala? Geralmente, hoje, 70% dos municípios são operados por companhias estaduais, né? Então, essa companhia estadual, ela tem um contrato de programa com o município, que foi feito sem licitação, lá atrás, né? Esse contrato de programa, quando o novo marco legal do saneamento foi aprovado, um ponto, essas companhias estaduais precisaram comprovar, elaborar uma comprovação de capacidade econômico-financeira de que elas teriam capacidade de universalizar os municípios aonde elas operam, né? Então, essa meta foi colocada no contrato com o município. Só que, dos 3.900 municípios que são hoje operados pelas companhias estaduais, em 1.100 municípios não houve essa comprovação financeira. Então, a companhia estadual falou, eu não tenho capacidade de universalizar aqui, né? E, além disso, o marco legal ele colocou o seguinte, a partir do momento em que esses contratos de programa sem licitação, eles findam, é necessário fazer uma nova licitação. Então, o marco ele trouxe a iniciativa privada para dentro do saneamento básico, entendendo que o volume de investimentos médio em saneamento básico estava muito aquém do necessário. Para vocês terem uma ideia, a nossa média de investimentos é de 20 bilhões de reais ao ano. E nós precisamos, para cumprir o marco, investir 44,8 bilhões de reais ao ano, mais que dobrar o nosso volume de investimentos. Isso não vai ser feito só com investimento público. É uma união de esforços entre serviço público, companhias públicas, companhias privadas, fundos de investimento. Eu tenho conversado com fundos de investimento toda semana. O interesse do mercado financeiro no setor de saneamento básico é muito grande. Por quê? Poxa, é um investimento ESG, é um investimento que vai dar um retorno para a sociedade gigantesco e muitos investidores estão buscando esse tipo de investimento. O investimento inicial é pesado, mas, claro, eu vou usar um termo aqui que não é o correto, mas é para simplificar. O valuation é fácil, né? Porque tu sabe quantas pessoas tem, quanto elas vão pagar, tu sabe a receita toda. E a receita é garantida. É a receita garantida. Isso não falta água. Mas então, uma coisa que eu queria entender, o marco legal, em resumo, o marco do saneamento, em resumo, ele permitiu então que uma Sabesp da vida, que tem lá uma participação estadual, mais uma participação de mercado, pudesse concorrer com uma região em Santa Catarina, por exemplo, trazendo sua empresa para cá, porque antes não era possível, antes existia uma obrigação com a Casan. A partir do momento que a Casan Estado, né? E outras cidades, não sei se Joinville eu sei que é uma entidade separada, mas eu não sei se outras cidades em Santa Catarina seguem o mesmo exemplo ou ainda é Casan. Mas se ela não pode atender, abre-se uma concorrência, né? Então eu posso trazer uma expertise de uma empresa que está teoricamente muito bem na sua operação e que pode trazer esse modelo para cá e gerar resultado. E agora ela pode extrapolar o limite territorial, fazer um consórcio entre municípios, é isso? Exatamente. O BNDES ele tem feito muitas modelagens. Então, o que aconteceu, né? Os estados aprovaram leis de regionalização nas suas assembleias, criando pequenos agrupamentos de municípios, micro-regiões ou unidades regionais de saneamento básico. Nesse modelo de micro-regiões ou unidades regionais, é feito, então, caso a Casan, por exemplo, né, esteja operando ali ou não, ou seja outra empresa, é feita uma licitação para o bloco regional. E isso tem sido feito ao longo do Brasil inteiro. Então, desde que o marco foi aprovado, foram captados 68 bilhões de reais em investimento já, para os próximos 35 anos, e aí a gente tem concessão no Rio de Janeiro, tem concessão no Amapá,
no interior de Alagoas, concessão de PPP no Ceará. Então, assim, nas diferentes regiões, desde interior até regiões mais urbanas, né, foram feitas licitações na B3, né, com a entrada da iniciativa privada nos diferentes modelos. Às vezes, no caso do Rio, a SEDAI, que é a empresa estadual, continua produzindo água e a empresa privada distribui água e faz a coleta e tratamento de esgoto. Ou então uma PPP apenas de esgoto. E aí o BNDES tem feito essas modelagens. Então, assim, por exemplo, o BNDES aqui em Santa Catarina está estudando uma PPP de esgoto para as cidades que são operadas pela Casan. Ou, por exemplo, Paraná está estudando mais 2 PPPs e acabou de fazer a licitação de uma PPP de esgoto para 16 cidades, vai fazer para várias outras cidades do estado. Então, esse é um movimento. Hoje nós temos no país 29 projetos em estruturação que vão impactar a vida de 46 milhões de pessoas. Esses que já foram licitados impactam a vida de 31 milhões de pessoas. Então, assim, o mercado do saneamento básico, ele mudou. Ele passa a ser um mercado onde o público concorre com o privado, onde a gente tem uma agência reguladora nacional hoje, que é a ANA, editando normas de referência para que as mais de 90 agências infranacionais, saneamento básico é muito complicado, né? Imagina que às vezes a gente tem uma agência reguladora para uma cidade, às vezes tem uma que atende o estado, às vezes tem uma que é para 2 cidades. Então são mais de 90 agências infranacionais, mas essas agências vão seguir as normas de referência da ANA. E isso é importante para a atração do mercado financeiro e para investimento privado. Porque o que o investimento quer? Ele quer segurança jurídica, ele quer que as regras estejam claras e objetivas de como que o serviço vai ser cobrado, do quanto que vai, para que o valuation possa ser feito da melhor maneira possível. É uma analogia que a gente pode grosseiramente fazer com a discussão em cima dos planos diretores municipais, né? Você tem uma grande dificuldade de migrar a tua empresa de um determinado estado, determinada cidade para outro local, porque você tem uma barreira de entender as peculiaridades da lei de desocupação de solo, que às vezes não segue uma norma, ela cria regras específicas. Se ela adotasse a norma brasileira, as normas, né, que regem a construção civil, norma de desempenho, aquela coisa, então, tudo certo, né? Eu consigo levar minha expertise para o Brasil inteiro. A legislação local tem a sua importância, mas ela também limita esse transporte de tecnologia dentro do país, né? Sim, exatamente. Mas quando a gente fala de saneamento, não muda muito, né, gente? Porque o serviço, ele é simples, é coletar água no rio, tratar, distribuir, coletar o esgoto, tratar e mandar para o rio de volta. Né? Então, dentro disso, claro, quando a gente avalia quais são os parâmetros de lançamento do esgoto tratado, isso vai variar de acordo com a classe do rio da bacia hidrográfica. Mas isso o órgão licenciador vai avaliar. Né? O importante é que a metodologia de cálculo da tarifa, a metodologia de avaliação da eficiência da prestação de serviço, isso seja algo uniforme para todas as cidades do país, né? Mas quando tu me perguntou as diferenças regionais, né? E aí tem uma história, assim, eu estava em Jacundá, cara. Jacundá é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Marabá, no interior do Pará. E me convidaram para uma audiência pública lá, porque a população não queria se ligar à rede de água. E aí eu falei, cara, eu vou porque eu quero entender o que passa na cabeça daquela população. Eu ia chegar nisso aqui em Joinville, no esgoto. Porque aqui eu tô acostumada que a população não entende a importância do esgoto, né? E tudo bem, isso passa pela conscientização, mas a água tá todo mundo acostumado da importância. Tipo, sabe que a água precisa estar dentro dos padrões de potabilidade e que isso vai trazer saúde. Cheguei lá naquela audiência pública, a empresa colocou rede, a água toda dentro dos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, e na audiência pública expliquei para a população, falei, gente, olha aqui, existe porque assim, tem um indicador que a gente avalia, que é o número de internações por doenças de veiculação hídrica para cada 10 mil habitantes.
Esse número de internações, a média do Brasil é 6 internações para cada 10 mil habitantes. A região sudeste tem 2 internações para cada 10 mil habitantes. A região norte tem 14 internações para cada 10 mil habitantes. E lá em Jacundá, gente, era 19 internações para cada 10 mil habitantes. Era algo importante. Era algo muito importante. Ou seja, a população estava indo mais para o hospital. E assim, daí fui entender. A população usa água de poço. Mas a água de poço, ela tem uma contaminação cruzada vinda da fossa, porque não tem coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, o esgoto bruto é lançado lá, ele traz uma contaminação cruzada para aquela fossa. E aí eu falava, gente, essa água aqui que vocês estão tomando do poço tem coliforme fecal. Daí a juíza, quando ela fala coliforme fecal, é cocô. A juíza falou. E aí a gente criando toda a linha de raciocínio, não, gente, vocês estão ficando mais doentes, isso está prejudicando o desenvolvimento dos seus filhos, dos seus netos, né? Precisa ter a ligação à rede, essa água de poço está contaminada e tal. E aí o vereador local pegou o microfone, foi pro palanque e falou, não, porque eu tenho água de poço mesmo na minha casa e é melhor. Falei, cara, aí nós estamos lá. Então, assim, existe uma cultura, né, pré-estabelecida e existe uma necessidade muito grande de conscientização da população. É que esse cara, muitas vezes, ele tem um valor de liderança local e esse respeito, né, faz com que o pessoal compre a tese. Isso é um problema que, pelo menos, a gente experimenta muito no Brasil, né? Aquela pessoa fala e, poxa, mas calma lá, né? Quem é que está falando? Tudo bem, tem o seu valor local, tem o seu caráter de liderança, entretanto, a gente não pode negar o inegável, né? Exatamente. Aqui em Joinville eu já participei, eu não sou da área de saneamento, sou bem distante disso, mas já participei de algumas conversas a respeito. Eu espero te convencer hoje. Não, imagina. Eu não tenha dúvida, porque hoje é um absurdo, tá? Mas o critério de decisão, se você vai fazer 12 apartamentos ou 9 apartamentos, é para ver se é viável enfrentar um licenciamento ambiental ou não, porque não tem rede de esgoto de coleta naquele local. Aí a ETE, às vezes, dá tanto mais trabalho do que ganhar aquele VGV. Isso é ridículo, porque eu estou deixando de aproveitar espaço. Então, não tenha dúvida, tudo que eu quero... Eu tenho uma obra em andamento no Vila Nova. Já existe rede instalada no local. Ela não é operacional. Não conheço. Ela não está operando. Eu vou ter que colocar 5 fossa-filtros. Nossa. Ou, se fosse o caso, uma maior. Ali no caso não vai ser uma grande porque não tem um acesso lateral, senão a gente poderia fazer uma maior. Mas assim, é caro. É muito melhor ter o esgoto. Mas ali mesmo no bairro eu já participei de conversas onde a população não quer a estação. Não entende. Queria que a estação ficasse na área rural e conversei com algumas pessoas, né? Conheci e falei, olha só, tu entende que a infraestrutura para isso ela é inviável? Tu imagina assim, eu preciso tratar a tua água aqui, eu vou jogar lá, sabe? E trazer para cá de novo. Não funciona, cara. Porque vai gerar cheiro, vai gerar... Não. Existe tecnologia hoje, né? Não, tudo bem, você talvez tenha uma referência de algo que você viu no passado, elas não eram eficientes, a gente estava amadurecendo, enfim, mas as atuais não geram esse problema. Não, e ali, nesse caso, existe a jusante, né, a construção de uma nova estação prevista, que é a ETA Piraí. Ou seja, quanto mais próximo da ETA Piraí, ou seja, quanto mais longe do atual local essa estação de tratamento de esgoto for instalada, pior é para captação depois da nova estação de tratamento de água da cidade. Sim. Por quê? Porque a gente fala numa capacidade de autodepuração do rio. Sim, né? Não dá para deixar de lado. Não é 100% o processo, uma parte o rio dá conta. O rio ele tem uma capacidade de autodepuração, sim. Então aquele foi o melhor local. E a gente gera um resíduo como cidadão, né? Esse esgoto ele precisa ser tratado, isso faz parte. Mas é uma dificuldade grande realmente. Isso passa
por uma educação ambiental lá com as crianças. É algo que a gente precisa vencer, claro, lá no caso do Pará, ensinar primeiro a importância da água potável para a saúde e qualidade de vida da população. Isso está um passo atrás. Está um passo atrás. Não está falando da água que está consumindo, nem da água que está sendo descartada. Exatamente. E aqui, e não é só Joinville, essa é uma necessidade de conscientização, né, do Brasil como um todo, onde já tem a coleta e tratamento de esgoto, da importância de se enxergar a coleta e tratamento de esgoto como algo benéfico. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo, não, mas a minha conta vai dobrar. Mas, na verdade, é um serviço que está sendo prestado. Então, se aquele efluente que eu estou gerando está sendo tratado, eu estou evitando uma série de doenças para minha família. Porque, senão, se ele não está sendo tratado, ele pode estar indo para a fossa. A fossa tem lá 40% de eficiência. Cara, ele vai para a drenagem. A criança, na hora que chove, aquela drenagem muitas vezes vai extravasar ou vai dar uma inundação na rua, a criança vai ter contato com aquele esgoto sem tratamento e, tá sempre com dor de barriga, não sabe, acha que é virose do ar, na verdade não é do ar, né? Pra gente ter uma ideia, em Recife, cara, teve uma etapa acho que era Ironman, o pessoal pegou leptospirose no mar. Por conta de falta de coleta e tratamento de esgoto. Então, assim, as pessoas, elas muitas vezes ficam doentes por contato com esses patógenos vindo da falta da coleta e tratamento de esgoto, mas elas não entendem que é disso. Né? E, então, assim, a própria dengue, tá? A gente viveu aqui surto de dengue. Dengue, esquistossomose, leptospirose, diarreia, hepatite, lombriga. Né? Essa criança tem lombriga, olha a barriga dela. Tem que dar vermífugo a cada tanto tempo. Isso aí, muitas vezes, é por conta de mergulhar no mar que não tá... que tem esgoto bruto sendo lançado. A gente viveu, não foi agora, não foi na virada do ano? Floripa. O estado inteiro sofreu, né? Balneário Camboriú, quem pisava lá voltava arrebentado pra cá, né? de virose e tal. Né? Claro, foi efeito das chuvas, né? Mas as chuvas arrastaram tudo que tinha de pior. Mas claro. Porque a infraestrutura falha em vários aspectos, né? Uma coisa que me chamou, agora que eu lembrei aqui, né, dessa tua conversa da população, eu participei pela AGS eu recebi um convite, né, para falar sobre mercado imobiliário, que é o campo no qual eu atuo, e eu fui lá em 2 papéis, né, como presidente da AGS e como empresário. Em São Bento, num evento voltado para esse mercado. Ele era um painel, tinham outros 2 participantes comigo, foi uma conversa bem bacana, uma interação muito legal, mas no meio da conversa lá pelas tantas, uma pessoa da plateia levantou a mão, porque era interativo, né? E ele falou, poxa, tô ouvindo vocês falarem aí sobre investimentos e tudo mais, eu tô até me sentindo mais pobre, porque vocês estão falando de negociações, dinheiro e tal, que invariavelmente quando tu fala de mercado imobiliário, tu fala de valores. Mas eu não vi vocês falarem absolutamente nada sobre o meio ambiente. E aí ele entrou, né, naquela linha de que, poxa, a gente já está cansado de ouvir, né, que o empresário não tem preocupação com o meio ambiente, não tem isso, não tem aquilo. E claro, cada um fez a sua ponderação, né, e eu falei por último, né, e eu agradeci o comentário dele e a pergunta, porque é um tipo de provocação que eu gosto. Muitas vezes a gente acaba, na iniciativa privada, pagando um passivo muito grande, fazendo uma ETE, por exemplo, que o condomínio vai ter que manter, e da porta para fora daquele condomínio, a cidade está um caos, porque ela não tem um programa de tratamento, ela não tem infraestrutura instalada, ela não tem um plano, mas tudo isso é o que gera problema para a população. Só que as pessoas alegam que o problema não é isso, o problema está no fato de você estar adensando e fazendo as pessoas morarem lá. Primeiro, o crescimento da cidade ele é orgânico. Claro. Se eu não fizer o prédio, se eu não fizer as casas, essas pessoas vão dar um jeito de arrumar algum lugar para morar. Claro. A participação, a iniciativa privada, claro, estou defendendo um pouquinho o meu peixe, né? Mas a iniciativa privada, ela contribui para reduzir a cidade informal. E aí me veio aqui o exemplo, né, do que eu vi lá, com o que tu estava falando,
que talvez a gente tenha que realmente bater cada vez mais nessa tecla da educação, para as pessoas perceberem, não é reduzir o tamanho da cidade, não é bloquear o crescimento, porque isso é impossível, é entender de quem você tem que cobrar. Nesse papel que tu descreveu, né, um representante do legislativo, ele jamais podia ter essa posição. Então, se a população compreende isso, cara, olha só, o teu filho está ficando doente porque o teu colega lá que tu aplaude, ele tá te sacaneando. Sim, não. E ele nem sabe muitas vezes o mal que ele está fazendo, né? Enfim, e aí a população às vezes faz movimentações em associações, aquela coisa toda, aí bloqueia um projeto de estação de tratamento, aí bloqueia uma infraestrutura aqui, porque isso pega numa Câmara de Vereadores, porque a impopularidade ela pesa nos votos, né? Pesa no executivo. Eu acho que a gente vive menos isso hoje em Joinville, né? Sim. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil ainda... As ações de administração pública elas são muito movimentadas pelo fígado da população, né? Então, Totalmente. quanto mais ou mais ou menos impopular, né? Mas a verdade é que a gente paga um preço, né? E eu fiquei impressionado com as tuas descrições a respeito do desenvolvimento. A gente sabe disso, escuta isso, mas quando tu começa a ter contato com esses números, tu se assusta, né? Como é que nós vamos... O Brasil tem um sério problema de produtividade. A gente não vai desenvolver a nossa economia quando a gente não melhorar a nossa taxa de produtividade. A taxa de produtividade é um indicador de bem-estar social. Quanto mais produtivo é um país, melhor é a vida em sociedade. Só que para ser produtivo, aquela pessoa tem que render. Tem que ter o mínimo. A gente tem... E ela não rende porque ela não recebeu a menor condição para isso. Exatamente. Aí não adianta a gente botar a culpa na pessoa. Não é incapacidade dela. Não. Ela não recebeu nada. E assim, a gente tem um estudo que avalia com base... Os nossos estudos são todos feitos com base em dados públicos, né? DataSUS, SNIS, Ministério do Trabalho... E a gente avalia os benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento. A universalização do saneamento no país poderia gerar 1,4 trilhão de reais. Em que? Redução de custos com saúde, mas o maior ganho é em produtividade. São 422 bilhões de reais que o país poderia ganhar de ganho com produtividade. Por quê? Porque e esse estudo é feito olhando para trás e projetando o futuro, né? Por quê? Porque o adulto, seja num trabalho formal ou informal, quando ele fica menos doente, ele vai produzir mais. No trabalho informal, ele vai ganhar ou não ganhar por aquele dia produzido. E no trabalho formal, ele vai ter condições de galgar novas posições ou não, a depender do seu estado de saúde, né? Então... E ficando doente, ele ainda... não produz, pesa para a indústria e pesa para o sistema de previdência. Total. O sistema de assistência, no caso. De assistência, daí compra remédio, muitas vezes que vem do próprio Sistema Único de Saúde, aí gera todo um caos. Assim, só para a gente ter uma noção. Último dado disponível, a gente teve 128 mil internações por conta de doenças de veiculação hídrica no país. Então, assim, isso é só internação. Não estamos nem falando de quem não se internou. De quem às vezes só procurou lá a farmácia, me dá aí um... que é a grande maioria. Com certeza. Acordei meio malzinho, deu uma diarreia, tu vai pro hospital? Comeu alguma coisa. Né? E assim, só pra gente ter uma noção, né? Porto Velho, Rondônia, uma capital. Tem 26% da população com acesso à água. 26% da população com acesso à água. Quando eu já fui para lá, quando eu vou, eu não tomo água, nunca nada, não tomo suco, não tomo água com gelo, não. Gente, é só água com gás, fechadinha ali, porque como é que tu vai... Assim, não tem... A chance de tu ter uma diarreia, ela é enorme, porque não tem acesso à água, gente, não tem. E aí? Esse é o nosso Brasilzão. Mas aí falando assim de investimentos, né? Então, hoje nós investimos R$ 82 por ano por habitante em saneamento. A gente teria que estar investindo 203. Então, nós como engenheiros civis, cara, é um baita mercado.
É um baita mercado, por quê? Porque tem uma oportunidade grande Brasil afora de obras que precisam ser realizadas. E, gente, não tem profissional, tá? Eu acompanho esse Brasil afora porque grande parte dos profissionais não optam pelo saneamento básico, porque sempre era só via concurso, né? Porque não era um mercado desenvolvido, porque, será que eu vou para a área de saneamento? Né? Então, assim, existe uma oportunidade muito grande e precisa-se de profissionais. E além disso, poxa, tu vai mudar a vida das pessoas. Que coisa melhor que isso? Eu queria aproveitar essa tua sensibilidade, né, no dia a dia. Eu sempre tive um insight, vamos dizer assim. Um insight não é a palavra, mas uma percepção quase no senso comum. Eu acompanhei uma vez, se eu não me engano, era uma matéria sobre Oslo, a cidade, né? E era sobre gestão de resíduos. E o número, o problema é que agora eu estou buscando só da memória assim vagamente, né? Mas era algo em torno do seguinte: existiam uma empresa para cada 11 mil habitantes, mais ou menos, para gerenciar aquele resíduo. O lixo gerado, seja de origem orgânica ou que era possível se reciclar. 11 mil pessoas, e a empresa era viável e havia uma concorrência saudável. Eu sempre entendi que aqui no país a nossa régua de entrada nesse mercado é muito alta, porque eu sempre tenho que pegar áreas gigantescas e invariavelmente o investimento inicial é muito grande. É claro que agora existe uma linguagem profunda de investimento que vem dar esse apoio, mas eu preciso ter expertise para isso. Na tua visão, com o marco, tu acha que com o tempo a gente vai conseguir ter empresas menores, ao invés de mega empresas, que possam entregar um serviço sendo rentável para essas empresas em espaços menores, ou isso ainda é uma realidade diferente? Não sei se eu me fiz claro. Entendi, assim, claro. Ou se isso é algo que talvez o modelo do Brasil não aceite ainda. Assim, o modelo da regionalização, ou seja, a união do filé com osso, que eles chamam, né? Das cidades grandes, rentáveis e das pequenas, é o melhor modelo do ponto de vista de universalização. Por quê? Sim, o grande paga pelo pequeno. Paga pelo pequeno, e o Brasil tem muita cidade pequena. Assim, das 5.500 cidades, agora eu não tenho o número na cabeça, mas assim, mais 60% são cidades aí até, sei lá, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Sim, Joinville é uma mega cidade. Mega não é o termo, porque eles têm um termo mega. Mas Joinville é uma cidade grande. Joinville é uma das 100 maiores cidades do país. Exatamente. E as pessoas não param para pensar nisso. Quando falam, não, Joinville é bairrista. É bairrista. A gente tem que falar. Nós temos o nosso núcleo fechado, mas é uma mega cidade. É uma super. É normal tu passar por várias cidadezinhas enquanto viaja. 5, 6, 3... 15 mil habitantes é o polo da região, né? Exatamente. É onde o cara vai passear no final de semana, tem uma balada. É isso mesmo. E é muita gente quando tu olha para uma cidade como a de Joinville, né? Para a realidade nacional. Exatamente. Então, assim, hoje, a questão da regionalização, ela tem atraído, claro, um capex gigantesco. Né? Estamos falando de bilhões de reais a serem investidos, mas as próprias empresas que estão entrando estão buscando dinheiro do mercado financeiro. Então, é uma engenharia financeira, na verdade, no final das contas, né? Dinheiro no tempo, taxa de juro, valor da tarifa, e dentro desse cálculo tem que se viabilizar. Mas existem empresas menores atuando em cidades menores. Acho que assim, o mercado de saneamento, ele tem gente para tudo quanto é tipo de tamanho. Tem empresas que estão... eu estou indo mais para cidades de 50 mil habitantes, tanto que teve licitação, assim, em Orlândia, eu acho, no interior de São Paulo, assim, cidade super pequena, com 18 concorrentes. Então, assim, existe interesse, várias cidades, várias empresas estão se formando, mas, claro, como é um mercado em ascensão, a concorrência está alta, né? E as outorgas, porque a licitação, muitas delas foram feitas com um valor de outorga como a decisão. Então, quanto maior a outorga que você dava para o governo do estado, para aquele serviço, maior você vencia. Então, as outorgas foram gigantescas.
Mas a gente vê empresas pequenas também atuando em cidades pequenas. Mas, claro, a viabilidade aí em cidades pequenas ela é muito menor. Porque, realmente, o saneamento é um negócio intensivo de investimento. Sim. Né? E com riscos grandes, a depender, assim... Esse Jacundá, né, foi uma empresa privada que entrou na época eu fui com o investidor lá, ele falou, nunca na minha matriz de risco eu imaginei que a população não ia se ligar na rede de água. Então, assim, nunca na minha matriz essa variável se não tem nem água chegando. Exatamente. Então, mas assim, eu acho que a gente pode enxergar um problema ou a gente pode enxergar uma oportunidade. Sim. Saber lidar com os problemas da melhor maneira e propor soluções para que, pensando que não tem, vai ter que ser resolvido. Né? É a força motriz de transformação social do país, o saneamento básico. Né? Então, não tem. O marco está aí, existe interesse do mercado financeiro em aporte dos recursos, existe, né, muitas estruturações sendo feitas pelo BNDES. A grande questão é realmente fazer conta para que ela fique de pé. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente tem um grande desafio, né? Para não dizer vilão, porque eu não quero criar inimizades, mas é o que o pessoal brinca, né? A dificuldade sempre é o licenciamento ambiental. Então você tem um indicador de necessidade que é do próprio Estado e você tem que lidar com o próprio Estado para defender o seguinte, olha, infelizmente não há como fugir do impacto. Agora, esse impacto aqui, ele é mensurável. A ausência dele também é mensurada, só que a gente não tem controle se pode ser pior ou não, né? Como é que tu tem visto isso na tua trajetória? Ainda é um desafio ou a gente já está tendo Porque também, né, você tem um plano nacional de meio ambiente que passa lá, IBAMA, Estado, e você se depara muitas vezes com dificuldades de licenciar um negócio que é para a própria população. Porque o órgão licenciador cria problemas. Aí a grande questão são as nossas leis, né? A lei ambiental realmente, seja nacional, estadual, são leis muito... restritivas, né? Muito restritivas. Então, eu quando presidente da Águas de Joinville, tive 2 estações de tratamento de esgoto que eu levei 2 anos e meio para licenciar. Por quê? Porque a classe do rio é uma classe XYZ. Então, o tipo do tratamento tem que se adequar àquela classe do rio. A gente vive aqui numa baía, né? Não tem fluxo de rio, não tem um volume de rio com uma velocidade grande para depurar aquela carga orgânica que é lançada. Ao mesmo tempo, durante esses 2 anos em que houve esse processo de licenciamento, o esgoto estava sendo lançado bruto. Sim, porque não tinha. Isso foi um absurdo. Qual que é a vantagem? Isso foi um absurdo tão grande que... Como é que a gente estava se comportando no mercado? A gente olhava imóveis em área de tratamento de esgoto, mas existia uma insegurança jurídica no seguinte critério: será que vão aprovar ou vão exigir ETE? Porque começou, em alguns casos, a não conseguir a dispensa. Tinha rede, mas a rede era operacional, mas a estação não estava com a licença em dia. Aí, teoricamente, o que eu tinha que fazer? Uma ETE, ligar a ETE na rede, e uma ETE, dependendo do teu empreendimento, cara, é um talagaço financeiro. Sim, entendeu? Claro que é. E não é barato mantê-la depois também. Sim, então isso também gera um impacto no teu produto, porque o cara vai comprar um troço e vai dizer, tá, mas por que essa minha taxa de condomínio aqui ela é pesada? Sim. Se o do lado não é. Mas aí eu vejo assim, é muito importante, uma coisa que tem sido muito feita é a atuação em rede, sabe? Porque o técnico também que está lá avaliando o licenciamento, ele está com o CPF dele na reta. Sim. Né? Não, por isso que eu digo, eu não quero inimizades, a gente entende sim. lá, eu falo de estrutura mesmo, né? Mas daí eu vejo assim, cara, trazer todo mundo para conversa é a melhor forma de resolver esse tipo de situação. Traz o Ministério Público
traz o órgão licenciador, só que, claro, tem que ter a vontade de todos conversarem, né? Porque dali sai um termo de cooperação, enquanto tiver assim, vai se aceitar desse jeito. Eu acho que assim, as situações precisam cada vez mais ser expostas e se buscar uma solução, mesmo que temporária, nesses casos, assim, de chegar a uma conclusão. Assim, eu vou dar um exemplo. Eu estava em Minas Gerais, participei de um evento do Ministério Público de Minas lá, e eles estão com muita dificuldade para a população se ligar à rede de esgoto, né? A rede está passando, a população não se liga, e o Ministério Público tá junto com a companhia fazendo a população se ligar, porque senão de que adianta o investimento na infraestrutura que está lá na tua casa se a população não está se ligando à rede. Então, ou ainda está usando água de poço, lá no caso deles, né? Usando muita água de poço e não está usando água da rede. E aí o investimento da companhia está lá, a população não se liga e o investimento foi por água abaixo, né? Então, a exemplo desse caso de Minas, eu acho que assim, situações de dificuldade têm que ser expostas e nessa questão de rede, né, sempre se tentar buscar uma solução. Porque é totalmente absurdo tu investir para a construção de uma estação temporária, sendo que depois ela vai ser desativada. Se a gente for pensar... provavelmente você vai ser notificado para desativá-la porque já tem a rede passando ali. E se a gente for pensar em meio ambiente, tu tá gerando um resíduo com essa estação. O que vai ser feito com ela depois? Exatamente. Né? Se a gente pensar em economia circular, por quê? Gerar essa construção desnecessária por que depois muitas vezes vai para sucata, vai acontecer o que com essa estação? Né? Então, se a gente for pensar lá no todo, né, no desenvolvimento econômico sustentável, não tem lógica também. Sim. Bem, infelizmente a gente tem uma limitação de tempo aqui, que a conversa está excelente. Lembra que tu comentou que, poxa, é muito tempo? Já estamos em uma hora quase. E a gente falou, né, que passa muito rápido, porque a conversa flui, é um assunto interessante. E como eu tinha dito nos bastidores, a gente busca ter essa conversa mais leve, porque o nosso propósito não é que apenas o engenheiro participe. Claro, isso aqui é um podcast de uma associação de engenheiros civis, a gente tem todo esse respeito à nossa profissão, mas a gente quer construir uma ponte com a sociedade, para que isso também sirva de estímulo, né, à compreensão. Poxa, qual é a importância da engenharia civil, qual é a importância desse profissional? Mas o tempo acaba, e se a gente pudesse, a gente ficava 3 horas conversando, né? Não, é que daí o pessoal não vai querer fazer exercício por tanto tempo para poder ouvir o podcast, vai ter que segmentar, então é melhor ensinar. Vai ter que viajar. Bem, a gente tem uma prática aqui, né, no podcast, a gente sempre pede uma indicação de literatura para o nosso convidado. Seja uma indicação técnica ou não, algo que marcou o convidado em algum momento, né, para que ele possa compartilhar com a nossa audiência, que a gente monta aí uma lista no final da temporada já com esse briefing, né, de leitura. Legal. Bom, agora ele falou, me deu um gelo aqui, porque ele tinha me dito que era para eu pensar. E eu vi que tu me comecei a puxar. Eu pensei, será que eu falei? Não, falou, claro que falou. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por hábitos. Né? Então, eu busco ser o mais eficiente possível nas minhas ações. E, claro, tem aquele livro que todo mundo conhece, O Poder do Hábito, né? Que para mim ele é um super livro, mas tem um livro que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é o Comece pelo Mais Difícil. E é um livro muito legal, bem fininho, que ele ensina assim, como o nosso cérebro funciona, como a gente busca resolver coisas pequenas e só para dar o checked, e como a gente vai deixando o mais difícil por último. E ele ensina, por meio do livro, o método de como resolver a bucha primeiro. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu falaria do livro Comece pelo Mais Difícil, só que agora o nome do autor, eu não sei. Porque eu não lembrei de gravar o nome. Agora é engraçado, né? Quanto foi falando Começa pelo Mais Difícil, quem tem um pouquinho de contato com planejamento e controle de obras já ouviu falar do tal do caminho crítico. Eu adoro o caminho crítico.
é que o caminho crítico é o que tu tem que buscar. Né? Sim. E o que acontece nas obras que atrasam? Tu vai olhar, o pessoal foge do caminho crítico, por quê? O caminho crítico é o mais difícil, geralmente. Não, depois eu vou fazer isso aqui. Vou adiantar, não tá adiantando nada, tu só tá atividade piorando. em paralelo. Não, eu ensinei o caminho crítico até para meus filhos já. Eu amo o caminho crítico. Porque é tudo na vida. Ótimo. É a lógica, né? E é difícil explicar muitas vezes para as pessoas que o fato de você sair para fazer uma outra atividade paralela, às vezes aquilo ali está gerando inclusive um problema futuro, claro. Porque ela não está no momento de ser realizado. Alguma coisa tu não vai perceber. E é legal, boa indicação. Bem, eu queria te agradecer, né, por ter participado, por ter aguardado, né? Hoje a gente teve alguns atrasos aqui, mas te peço desculpa como eu pedi antes, né? Agora para deixar registrado. Só que foi extremamente importante, fiquei muito feliz de poder conversar sobre esse tema. É um tema que é muito amplo, a gente tem muita coisa para falar e espero poder no futuro ter um outro encontro contigo aqui nessa mesa para a gente avançar um pouquinho mais e quem sabe até ouvir perspectivas atualizadas, né, de que a gente está conseguindo vencer esse desafio no Brasil. Queria que tu ficasse à vontade para falar onde as pessoas podem te encontrar, tuas redes sociais, o que tu achar que é pertinente. Fica à vontade. Legal, gente. Bom, meu Instagram é @lpreto, com 2 T's. Meu LinkedIn, Luana Sievert Preto. Estou sempre publicando coisas, então fiquem à vontade também de me contactar aí para dúvidas e, enfim. Meu objetivo é realmente que o saneamento avance, que a vida das pessoas seja transformada por meio desse acesso. E agradeço de coração o convite de estar aqui. Não sabia qual seria o rumo da nossa conversa, mas foi excelente. Acho que daria para fazer mais uma série aí de podcasts sobre saneamento básico. Sem dúvida. E espero ter contribuído e estou à disposição aí de vocês. Maravilha. Karine, comentários finais? Agradecer a tua presença, né? Só fiquei aqui ouvindo porque de fato é um assunto que foge da minha área de conhecimento e fiquei maravilhada ouvindo você falar. Muito obrigada por esse conteúdo gerado. Eu acredito que vai ser de grande valia para quem for assistir, né? Tanto quem é da área de engenharia como também cidadão joinvilense, brasileiro, enfim. Legal. E tem uma questão também que, se vocês quiserem pesquisar dados de saneamento, nós temos do Instituto um site, Painel Saneamento Brasil. Lá você digita o nome da cidade ou do estado, acima de 50 mil habitantes a gente tem dados de escolaridade média com e sem saneamento, renda média com e sem saneamento, dados de saneamento, investimento médio. Então é bem legal. Às vezes está fazendo algum trabalho que é buscar dados, né? Tanto no site do Trata Brasil quanto no Painel Saneamento Brasil, vocês vão encontrar vários estudos e vários dados sobre o tema. Legal. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir a rede social do nosso parceiro que acredita apoiar esse projeto. Peço que você vá lá na última postagem da Mútua e deixe um comentário a GES Podcast para que eles entendam que a gente está entregando esse conteúdo. E claro, fica aqui mais uma vez o meu pedido para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho e assim você sempre vai receber notificação cada vez que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Compartilha com amigos e parceiros e também nos siga lá no Instagram, no @GESOficial. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!